Olá, seja bem-vindo ao Vamos Conversar de hoje e o nosso tema é trânsito, os desafios, ainda mais que agora a gente tem outros veículos concorrendo no mesmo âmbito dos carros, caminhões, ônibus, que são os patinetes elétricos, as bicicletas elétricas e ainda os autopropelidos. Para conversar sobre esse assunto está comigo o coronel Ricardo Alves da Silva, que, entre outras formações, é pós-graduado em gestão de trânsito, né, coronel? E foi membro, né, integrante do Conselho Nacional de Trânsito, assim como o Detran de Santa Catarina. Coronel, a gente está vivendo um momento interessante no trânsito. Eu que faço um trajeto, passo pelo centro de Florianópolis, sempre que vou para minha casa, já vi coisas de arrepiar. Na Bocaiúva, na contramão, grupos de garotos em cima de patinetes elétricos que cortam a Mauro Ramos, a avenida, uma das principais artérias da cidade, em bando. E não estão nem aí para as leis de trânsito. O que dizer disso? Seja bem-vindo. Bom, Roberto, obrigado pelo convite, né? Vamos tratar de um tema bastante interessante. Quando se fala em trânsito, né? Todo mundo acredita que é apenas deslocamento de automóveis, né? E não existe outra legislação no nosso dia a dia que nós fizemos tanto uso como a legislação de trânsito. Muito mais de Código Penal e Código de Defesa do Consumidor. A legislação de trânsito nós utilizamos quando nós saímos de casa na qualidade de pedestre ou de ciclista, quando nós vamos para o nosso veículo como condutor de veículo automotor, às vezes como passageiro de um ônibus, enfim, nas mais diversas situações diárias nós utilizamos do trânsito. Mas nós, brasileiros, e boa parte da nação, desconhece a legislação de trânsito. Isso é que é lamentável. E as pessoas, quando fazem o uso de automóveis, acabam não se prevenindo ou não tomando precauções. Nós que somos de uma geração mais antiga, não sei se você vai se lembrar, que as crianças só se preocupavam em ir com cinto quando estivesse no banco da frente, o banco de trás não precisa. As pessoas no interior só usavam cinto quando estavam na cidade, não utilizavam em outros momentos. Então, essa questão de trânsito, a gente precisa evoluir muito. Os países nórdicos, os países da Europa, a preocupação já é na escola. No Brasil, precisa despertar para esse cenário, e até porque nós estamos numa década, e é importante relatar e destacar, o Brasil faz parte dos 5 países mais violentos no cenário viário no mundo, perdendo apenas, está em terceiro lugar atualmente, perdendo para a China e para a Índia. Proporcionalmente, a população da Índia e da China, pelo número de acidentes, nós ainda ganhamos dele proporcionalmente à população, né? Pela per capita. Então, é preciso fazer algo. A experiência que nós tivemos recentemente no Detran Santa Catarina, nós nos deparamos com uma situação que nos causou surpresa, né, de ver esse número absurdo de acidentes que ocorre aqui no nosso estado, dados assim bastante preocupantes em todo o nosso estado de Santa Catarina. Pois é, a gente tem uma abordagem muito direta nesse primeiro momento do programa, que é justamente falar desses outros atores, vamos chamar assim, que entraram no dia a dia do trânsito, pedalinhos, essas motinhos elétricas, né? Bicicletas elétricas. Nós temos os autopropelidos, que é outra categoria, mas que estão dividindo espaço no trânsito. E aí entra aquela questão: onde é que se anda com o patinete elétrico, com a bicicleta elétrica e onde se anda com o veículo? Não podem concorrer, né, coronel? Esse assunto eu preciso de um pouco de tempo para tentar explicar, né? Vamos começar. Nós tivemos uma resolução, a resolução 996 do CONTRAN, que ela regulamentou um assunto que nós consideramos que era desnecessário regulamentar. Por quê? Na Europa se utiliza a motocicleta para lazer. Aqui no Brasil se utiliza motocicletas, ciclomotores para trabalhar. E aí já começa um problema que quando você usa para o trabalho, você tem a compressão de tempo, você quer ganhar tempo, você ganha mais recursos com relação ao tempo, e isso acaba causando os impactos que nós temos. E ela regulamentou um assunto relacionado a ciclomotores, motociclos, bicicletas e bicicletas elétricas e autopropelidos. Sendo que os autopropelidos, como você acabou de mencionar, não estão classificados no código. Então, eles não existem no código. Como eles não existem no código de trânsito, nós não conseguimos dizer que eles são veículos. Então, nós podemos dizer que eles são um brinquedo, eles são um meio de locomoção.
E a figura do autopropelido é comparável a uma pessoa que anda de skate. Né? Se anda de skate, ou se anda de patinete, se anda com patins, porque é um meio de locomoção, porque não está na classificação de veículos. Tanto não está que eles não precisam de placa, não precisam de ter uma habilitação, não precisam de registro de veículo, o condutor não precisa usar capacete, porque ele é um autopropelido, é um veículo que é um meio de locomoção que não existe no código. Dá um exemplo para nós, é aquela, parece uma motinho assim pequena, mas Isso, não é uma moto. Não é uma moto. Então, o que se diferencia de um autopropelido para um ciclomotor? Ciclomotor, sim, precisa de placa, precisa do condutor estar habilitado, usar o capacete, precisa de um registro anual. E o autopropelido tem algumas diferenças. Uma primeira das diferenças é quanto à capacidade, porque ele é geralmente são elétricos, né? São 4.000 watts de potência, né? Essa é a primeira característica dele. O segundo que diferencia dele é que a dimensão entre eixos, entre as rodas, os eixos, a dimensão é até 1,30 m. Né? Então, 1,30 m é a configuração que diferencia dos demais dos ciclomotores. E o guidão dele não pode passar de 70 centímetros. Então, nós temos hoje nas vias as scooters, né, vários modelos de scooter, que são autopropelidos. Eles aparecem no ciclomotor, você passa com essas rodas grossas aí, não é um ciclomotor, um veículo mais alto, não é por conta da distância do raio e da capacidade de locomoção, a capacidade motriz dele, né, de se locomover, que é uma potência de até 4.000 watts. Então, essas são as diferenças básicas. E outro detalhe, a velocidade de um autopropelido não passa de 32 km por hora. Né? Então, você fica pensando assim, poxa, mas por que 32 km por hora? Podia ser 30, podia ser 40, podia ser 32. Justamente porque, como o Brasil adotou as medidas dos Estados Unidos, 3.200 é a milha, né? É a milha americana, então foi puxado essa velocidade para um ciclomotor. Então, esses autopropelidos que é uma forma de brinquedo que existe hoje no mercado, e o mercado hoje, se você for em Balneário Camboriú, Brusque, até Florianópolis também já tem muito desse tipo de veículo, é uma febre. Né? O comércio está intenso, muita venda, por alguns motivos que se incentiva a mídia de uma forma geral. É um veículo de mobilidade urbana, é um veículo que não causa poluição, é um veículo que não usa combustível fóssil, é um veículo que, em tese, você diminui o gasto na sua residência, porque não paga licenciamento, não precisa ter habilitação, não precisa usar capacete. A única questão é que alguns municípios, além disso tudo, não estão preparados, porque esse tipo de veículo não pode circular em via pública, porque não é um veículo, né? Falei em tipo de veículo, esse meio de locomoção não pode circular em via pública. Então, mas aí surge um outro problema. E onde está a polícia militar? Onde está a fiscalização? Onde está a guarda municipal que não toma nenhuma atitude com relação a esse veículo? O problema é que, como esse veículo não tem placa, a gente fica amarrado para fazer a fiscalização, para fazer a autuação. A proposta do Código Brasileiro de Trânsito, que era punir o mau pedestre. Isso. Vai punir como? Vai parar, me dá aqui o teu CPF. Não tem como. O Código de Trânsito estabelece a multa para o pedestre, estabelece a multa para o ciclista. Como a gente comentava antes da nossa conversa de bastidores, né? Antigamente a bicicleta tinha uma placa pequena, uma placa amarela, que era um registro da bicicleta e buscava fazer a autuação. Só que naquela época a multa era feita com a abordagem na hora e fazia o bloco de multa. Hoje em dia não tem como fazer porque a multa ela tem que ser inserida no sistema, gerado ampla defesa, contraditório, sistema de pontuação para o condutor, então há uma certa dificuldade. Então, a fiscalização, o que tem se adotado nos últimos momentos? Quando se verifica um veículo, o ciclomotor, cometendo uma determinada infração, ele é conduzido para o pátio, retirado de circulação, é conduzido para o pátio. Só que o que acontece? Quando ele vai para o pátio, a retirada passa a ser imediata porque não há o que se regularizar, porque não há licenciamento, não há em tese, uma taxa, um tributo a ser cobrado. Simplesmente o valor do guinchamento e o valor da diária do pátio, se ficar no pátio. Qual é a ocorrência mais comum dentro desse aspecto que o senhor acabou de dizer para nós, com estes veículos alternativos, vamos chamá-los assim? É uma forma alternativa de locomoção, né? A gente vê muitas infrações deles trafegando em via pública, que é proibido, trafegando em calçadas, que também é proibido,
Já tivemos um caso, inclusive a prefeita de Balneário Camboriú foi atropelada por um ciclomotor. Na véspera da posse. Isso, a véspera da posse por um autopropelido, foi atropelada. Já tivemos casos de condutores de autopropelidos na via pública, acreditando que era uma bicicleta e avançou o sinal vermelho e foi atropelado recentemente em Gaspar. Então, nós temos várias situações de infrações, porque, em tese, esse tipo de veículo está sendo dirigido por menores de idade, tem maiores, obviamente, mas tem menores de idade, que não conhecem as regras de circulação, estão assumindo esse tipo de veículo. Os pais, e aí tem um fator interessante, incentivam esse meio de locomoção. Os pais incentivam os seus filhos a irem para a escola com esse tipo de veículo, para a faculdade, e aí você tem todo um risco daquela pessoa que não é habilitada a dirigir esse tipo de veículo. Então, são ocorrências que têm aumentado. Alguns municípios têm adotado algumas ações importantes, interessantes. Balneário Camboriú, Joinville criou uma lei, um decreto municipal, endureceu. Agora, Blumenau está tendo um projeto muito interessante, onde, diante desse cenário de não ter fiscalização, de não ter uma placa, não ter elementos para fazer uma autuação, eles estão ministrando, chamando para o órgão municipal para ter algumas instruções de como se portar na via, e a partir do momento que ele tem essa aula e ele tem o veículo, ele é cadastrado e é colocado um sistema de monitoramento nesse veículo para que se tenha condições no município de saber quantos veículos tem, qual é a frota de veículos que se tenha hoje e buscar um tipo de orientação de controle. Então, o município de Blumenau está tendo iniciativa, assim como Balneário Camboriú, alguns municípios estão tendo iniciativas de prevenção. Eu penso que Florianópolis, agora no verão, vai se expandir, vai aumentar muito o número desse tipo de meio de locomoção. E eu falo isso com patinetes, nós temos os próprios meios, há uma locação de patinetes. Pois essa é a pergunta que eu gostaria de fazer um parênteses e perguntar para o senhor que estava na ponta da língua. Nós estamos falando de algo complementar ao trânsito, mas a gente está falando também de algo que é pago. Porque para você usar o patinete elétrico, você pode até ter um em casa, mas na maioria das vezes você tem que usar o cartão de crédito para autorizar aquele aluguel, ou a distância, você vai pagar pela distância percorrida, né? É quase que um free flow, né? É Exatamente. E também tem o caso das bicicletas elétricas que funcionam do mesmo jeito. Quer dizer, uma atividade econômica que envolve uma atividade não regulamentada, é isso? É mais ou menos isso. É uma atividade econômica que muitas pessoas... Por exemplo, eu vi uma situação na Beira-Mar, recentemente, de uma pessoa que estava com um patinete, locado, obviamente, e ele fez a travessia em um local totalmente incorreto e avançou o sinal vermelho com a patinete. Então, vejam que, como não é um tipo de veículo, esse é um meio de locomoção, esse condutor ele estaria na condição de pedestre. Como se, um comparativo, se ele estivesse utilizando um patins. Então, ele estava utilizando o meio de locomoção, então ele deveria ter ultrapassado a via, fazer a passagem pela faixa de pedestre e obedecido o sinal no momento de fazer a passagem. Qual é a preocupação nesse questionamento? É que teremos ocorrências, se não tiver educação, ocorrências de vítimas de trânsito e, pode, em alguns momentos, até turistas, e pessoas que não sabem se portar na via, de repente levando uma má imagem dos condutores de Florianópolis, e não é o condutor, é ele próprio que não soube se portar na via. Então, esse sistema de locação é interessante, é vantagem para a mobilidade, pessoas que deslocam para o seu trabalho, mas esse condutor desse meio de locomoção precisa obedecer regras na condição de pedestre. Exato. Isso, ou na condição de ciclista, obedecer esse tipo de regra. Então, é muito importante. Já tivemos várias ocorrências envolvendo esse tipo de meio de locomoção nas praias, onde as pessoas não querem ver, vamos utilizar os autopropelidos, que é o melhor meio de locomoção. Um paralelo a essa questão, Roberto, é bem importante a gente falar sobre os ciclomotores, que até agora a gente falou de autopropelidos. Mas e aí os ciclomotores nesse cenário todo? Eu estava até dias atrás no Detran Santa Catarina e nós estávamos buscando incentivar as pessoas que são proprietários de ciclomotores para que façam o cadastro do veículo.
Quando houve a publicação dessa norma, que eu acabei de relatar, a Resolução 996, ela deu um prazo até dezembro agora para que os proprietários de ciclomotores procurassem os DETRANs dos seus estados e, junto com o CAT, junto com a documentação do veículo, emplacasse os seus ciclomotores desde 2022. Se eu te disser quantos veículos foram emplacados até a semana passada, você não vai acreditar. E aí a autoridade do trânsito age, pune ou vai atrás para... isso é radicalismo. A pessoa ignorou a legislação. Isso né? aí. Ignorou A partir de janeiro, então, nós não temos 10 veículos, 10 ciclomotores cadastrados no Detran de Santa Catarina. Não temos 10. Estou falando em todo o estado de Santa Catarina. Então, a partir de janeiro, como não foi procurado o órgão de trânsito, é importante mandar um recado, quem tem ciclomotor, quem conhece alguém que tem ciclomotor, o prazo termina no dia 31 de dezembro para procurar o Detran e fazer o emplacamento do seu veículo. Juntamente com a documentação que é exigida, está no site do Detran, como o CAT, que é um certificado de capacidade técnica do veículo, ou uma vistoria que se passa no veículo, comprovando que ele é um ciclomotor. E esses ciclomotores, a partir de janeiro, que não tiver placa, esse sim, eles têm que ter placa, tem que ter habilitação, tem que usar capacete, esses serão recolhidos. Isso é um bom alerta, hein? Um bom alerta. Isso é bem importante fazer esse relato. Coronel, ano passado ali o senhor citou Blumenau como um dos municípios onde a legislação vai ter que ser mais rigorosa, porque tem esse projeto piloto lá de conscientização. E eu lembro a todos vocês que Blumenau, Santa Catarina, foi a primeira cidade no Brasil a ter uma guarda municipal. E era uma guarda municipal de trânsito. Só para isso, só para fiscalizar o trânsito. Havia um convênio com a Polícia Militar e esta guarda estava habilitada por esse convênio a multar, fazer barreiras, enfim, administrar o trânsito da cidade. Foi a primeira guarda municipal do Brasil. E não era a guarda municipal de patrimonial, de segurança, era a guarda municipal de trânsito. Agora ela mudou de status por conta da legislação. Agora são polícias municipais. Né? Eles são, realmente, você falou uma verdade, e o modelo que foi copiado, né? A preocupação onde o Estado não tinha sua força naquele município como eles queriam, então criaram uma força local atuando nos bens locais, né? Que era a questão de circulação dentro do município. Coronel, a gente já falou bastante dessa questão das alternativas no trânsito que estão virando uma dor de cabeça para as autoridades investidas de fiscalização, mas também para as prefeituras. E a gente sabe que a ordenação jurídica é de que uma legislação federal adaptada aos estados, e os estados são responsáveis pela fiscalização. E até onde vai a fiscalização por parte do município? Bom, a pergunta é muito interessante, né? Nós temos aspectos estabelecidos na Constituição Federal, das competências da União, as competências estaduais e as competências municipais. No que se refere ao CTB, a União estabeleceu para si algumas peculiaridades que o município não compete ao município legislar. Uma delas, por exemplo, habilitação, documentação de veículo, o que é obrigatório para um condutor, o que é obrigatório para um veículo, não é de competência do município, é a União quem vai legislar. A União também trata de aspectos relacionados às normas que geram dúvidas, né, para os condutores, como, por exemplo, a alcoolemia. Como é que eu faço um teste de alcoolemia? O que é obrigatório? O etilômetro? Esses tudo são competências da União. Eu falo isso porque logo final dos anos 90 para agora 2001, na virada do século, nós tínhamos uma lei no Rio Grande do Sul que falava o seguinte, talvez você lembre, que era o uso de faróis obrigatório quando você chegar no Rio Grande do Sul. Você rodava o Brasil inteiro, chegava na fronteira do Rio Grande do Sul, era o uso obrigatório. Então, não é de competência do Estado do Rio Grande do Sul regulamentar essa matéria. Muito embora seja importante o uso do farol, que na Europa todos os veículos utilizam farol em todas as vias, mas não era de competência do Estado. Então, essa lei estadual foi julgada de incompetência por parte do STF, mas o CONTRAN despertou logo, né, o legislador despertou e obrigou a todos os condutores no Brasil, por lei federal, no CTB, uma alteração que nós tivemos no Código, onde todo condutor nas rodovias federal, de dia e de noite, o artigo 40 do Código foi alterado,
para que o condutor, então, efetivamente, obrigatório, entrou na rodovia, seja estadual ou federal, ele tem que usar os faróis acesos. Então, essa é uma competência da União tratar disso. Agora, o município, ele tem uma competência, e a competência aqui um pouco restrita, de tratar sobre circulação. Aí chega a competência do município. E aí que eu trago a questão dos ciclomotores. O município pode criar regras proibindo ou estabelecendo uma faixa para um ciclomotor circular. Que foi o que o Joinville fez. Isso aí. Aqui pode andar, aqui não pode. O município pode. Então, você veja que vários municípios, as regras de estacionamento para idosos, aqui tem 3, 4, 5 vagas, para deficientes, tem uma distribuição de vagas. Em alguns municípios na região do Alto Vale, coisa que a gente não vê muito em Florianópolis, mas tem mão inglesa. Né, Jaraguá, Blumenau tem. O Joinville tem mão inglesa, né, que é uma regra que quase alguns municípios de outros estados não utilizam, mas ainda temos... O município pode criar essa regra, são regras de circulação. Que em São José, da Grande Florianópolis, tem uma ou outra rua que tem mão inglesa. Então, essa mão inglesa é uma regra que o município pode criar. São Paulo criou uma regra de circulação que ainda está em estudo e a gente várias vezes é questionado. São Paulo criou uma faixa exclusiva para motocicleta, por que não cria isso na Catarina? Uma faixa azul. É uma faixa de teste, eles estão criando. Talvez a gente lembre que São Paulo foi o primeiro a criar uma faixa no lado esquerdo da via, não deu certo, agora colocaram mais ao centro. Quando você tem 4 faixas de rolamento, até tem condições de fazer isso. Aqui em Santa Catarina é muito complexo. Aqui nós teríamos uma beira-mar norte, beira-mar de São José, a beira-mar do Estreito, a beira-mar sul, talvez tenha algumas condições de fazer. Mas alguém pode falar, mas a via expressa é competência da União. A gente não saberia se o DENIT ia querer fazer numa rodovia federal esse tipo de faixa, né? E a gente tem que lembrar algumas coisas que acabam acontecendo a partir de outros regramentos. Por exemplo, Florianópolis e outras cidades de Santa Catarina, de maior porte, adotaram a ciclofaixa, não ciclovia. Isso. É uma faixa exclusiva para bicicleta. Em um dos lados da rua. Resultado prático, a rua diminuiu de tamanho, estreitou. E aí você vê, às vezes, em determinado lugar, que essa ciclofaixa desaparece, mesmo tendo um adesivo, uma pintura dizendo que ali é prioritário para a bicicleta, porque não tem largura na rua. É algo assim espantoso, mas aconteceu. Não, e aqui em Florianópolis há um interesse de colocar, a gente já foi questionado algumas vezes, e assim, e é importante até deixar claro, tem um estudo da CET de São Paulo. Quando eles fizeram um teste, a USP botou profissionais para ver os resultados práticos, se os resultados foram bons. Pegaram uma margem de 6 meses entre os acidentes que tinham 6 meses antes, 6 meses depois, e os dados continuaram iguais. Então, efetivamente, essas faixas não diminuíram o número de acidentes, porque os motociclistas não são educados e não querem usar esse tipo de faixa para a circulação de veículos. Então, vejam, assim, quando o assunto é trânsito, Roberto, e aqui eu quero fazer um alerta, né? As pessoas, quando tem um problema estrutural na sua casa, a pessoa procura um engenheiro. Quando a pessoa tem um problema no seu dente, procura um médico. Quando a pessoa tem um problema de saúde, ou um dentista, desculpa, né? A pessoa tem um problema nos olhos, vai num oculista, que é um profissional específico nessa área. Então, como o trânsito não é ciência, a gente vê que quase todo mundo acha que sabe de trânsito, né, e dá opinião de trânsito. Quando você tem um problema na sua rua com excesso de velocidade na sua via, ou a rua não é asfaltada, você procura o prefeito. Né, e o prefeito, tecnicamente, não conhece do cenário viário. Né, e trânsito não faz parte da disciplina no curso de engenharia, não faz parte da disciplina no curso de direito. Então, trânsito não é uma ciência, trânsito. E aí você traz a dificuldade da gente mudar o cenário viário, que há cerca de, acho que desde que nós éramos pequenos, mais de 60 anos, se fala em violência no trânsito e nós não encontramos uma solução, porque o trânsito não se transformou em ciência e pouco se faz para as melhorias no cenário viário. Ainda nós temos aí o governo federal, né, trazendo para essa malha, querendo fazer com que o custo da habilitação seja mais baixo, retirando o CFC do cenário. O risco que a gente deveria ter pensado em pensar o que se faz para diminuir a violência viária, se não é na formação de condutores. Mas em Santa Catarina mesmo, a Assembleia, o governo do Estado, tem o dispositivo de fornecer a carteira até de forma gratuita para quem precisa da carteira de motorista para trabalhar como instrumento de trabalho. Então, já existem ações sociais
políticas, né, nessa área para isso. Isso, e o governo de Santa Catarina, eu quero destacar, Roberto, o governo de Santa Catarina foi o primeiro governo no Brasil que pensou nessa CNH social. Na verdade, a CNH social, que agora foi instituída por lei e os estados do Nordeste acabaram encampando, aqui no estado foi o CNH social, mas com um detalhe, nós te damos habilitação se você for trabalhar. Então, tanto que o título do programa é CNH Emprego na Pista. Então, você recebe, se você estiver no CAD único, né, a primeira habilitação, categoria A ou categoria B, onde você faz, então, esse curso e te potencializa para que você vá para o mercado de trabalho. E, inclusive, quem quer pular da categoria B para pular para D, ou ter já um tempo de categoria B, ou pular da B para E, para a categoria D para E, ou a B para E, ele possibilita, além disso, o SESC e Senat de colocar no mercado. Nós temos hoje, Santa Catarina oferece cerca de 15 mil vagas para motoristas de caminhões em aberto nesse cenário, e de pessoas que possam ser inseridas no trabalho. E esse programa, então, CNH Emprego na Pista, ele possibilita que aquelas pessoas que fazem a categoria E já são indicados diretamente para que vá para uma vaga de trabalho que é proporcionada. Então, além de ser CNH social, uma preocupação do governo do estado é que se insira aquele condutor no mercado de trabalho. Então, isso é um diferencial de todos os outros programas que tem no Brasil. Eu digo isso porque a gente participou desse processo dentro do Detran e há uma diferença quando os outros estados, inclusive, querem verificar o nosso modelo para tentar copiar e produzir uma coisa semelhante nos seus estados de origem. Coronel, é inevitável, a gente está falando de trânsito, desafios, falar de mobilidade. Por que é tão difícil a gente imaginar um transporte coletivo de qualidade, principalmente em regiões conurbadas ou regiões metropolitanas, como é o caso de Florianópolis, Joinville, onde você pegue um ônibus lá em Paulo Lopes e consiga descer no centro de Florianópolis tranquilamente e vice-versa, de repente com outro modal, como transporte marítimo, que é uma polêmica, é outra história, mas por que é tão difícil fazer esse tipo de intervenção na mobilidade urbana nas regiões metropolitanas? Bom, os países organizados, vamos dizer assim, os países de primeiro mundo, né, você vai... por exemplo, nós recebemos há um tempo atrás, ali na LESC, uma visita de Luxemburgo. Lógico que é um país pequeno, né? Mas eles têm um modelo de transporte urbano que a tarifa é zero. Né, do transporte, e são faixas exclusivas. Então, o primeiro caso para o transporte coletivo ser bom, ele precisa ser atrativo. Né? Então, por que ele tem que ser atrativo? Tem que chegar rápido, sair rápido e ficar em locais razoavelmente de fácil locomoção. Não pode ser longe dos locais de movimentação, que as pessoas trabalhem naquele local, nas proximidades. Então, o primeiro ponto é isso. Florianópolis não permite isso, ou teria que fazer uma mudança muito radical para que o transporte coletivo tivesse essa facilidade. Então, enquanto o transporte coletivo não for um atrativo, a gente vê hoje, se você parar na ponte, você vai passar pelo menos em 10 minutos 50 veículos com um só passageiro dentro do seu veículo. Né? Você não utiliza, você não utiliza o transporte para botar 3, 4 pessoas para diminuir. Como é que é a carona solidária? A carona solidária. Você não tem essa consciência, nós não temos essa consciência, né? Então. Mas isso me incomoda, por exemplo. Pois é. Eu quando saio, normalmente eu estou com um filho, com a mulher, com um neto. O pessoal tem mais de 2 pessoas dentro do carro. Agora vim trabalhar, uma pessoa só no carro, trajeto inteiro. Quase 15 quilômetros. Então, quer dizer, eu estava atrapalhando essa questão, mas é justamente isso. Se eu vou optar por um transporte coletivo ou alternativo, os carros aí que fazem transporte ou o táxi, é outra história, porque aí fica mais caro, encarece para o consumidor. Realmente é um desafio. Hein? Então, é um desafio. Então, o transporte coletivo, ele precisa ser um atrativo. Enquanto ele não for um atrativo para a população, não, vou deixar meu carro em casa aqui com ônibus, eu vou chegar rápido, tem conforto, a tarifa é barata, eu vou chegar num ponto, tenho comodidade para entrar no veículo e me deslocar na cidade, e eu vou deixar meu automóvel em casa. Mas e nós não temos esse atrativo. Curitiba tem avançado muito, né? Se você andar em Curitiba, tem avançado bastante nesse Senado. Mas o estado de Santa Catarina tem essa dificuldade de ser o
transporte coletivo um atrativo. Outra questão importante é que a indústria automobilística ela tem proporcionado veículos com tecnologia, onde você queira ou não, o celular hoje é uma coisa que atrapalha o nosso dia a dia. Que as pessoas, por exemplo, acham que precisa estar atento ao telefone celular. E os carros hoje têm o Bluetooth, os carros hoje têm recarregador de bateria. Tudo dentro do carro. E as pessoas preferem viajar sozinho porque tem toda uma comodidade dentro do seu veículo e fecha os vidros e aquele mundo que ele vive ali, não importa se os outros estão. Quando essa mesma pessoa vai na qualidade de pedestre, ela quer ter respeito na faixa, ela acha que o trânsito está violento. Então, você está no automóvel, você quer ser... o mundo é seu. Reina o castelo. Você reina. Quando você está na condição de pedestre, você quer ser respeitado. Se momentos atrás você não respeitou ninguém. Então, essa condição de conviver no espaço social igualitário e você querer ser diferente desse espaço igualitário, faz com que nós tenhamos esse desafio de nunca encontrar uma solução de mobilidade em cidade de grande porte. Tem outras características de Florianópolis, não seria somente isso. Se fosse somente isso... Em outras cidades de Santa Catarina. Em outras cidades. Não, se fosse somente isso, eu acho que em 10 anos solucionaria o problema. Mas nós estamos aí há muitos anos, e eu lembro quando aqui a Via Expressa, nós tínhamos ali, a solução para a Via Expressa é aumentar para uma terceira faixa, vai mudar o trânsito. Continua como está. Então, volta a frisar, a ciência, né? Então, quando o trânsito ele é tratado, vamos a soluções rápidas, soluções fáceis, né? Falávamos também, quando liberar a ponte Ercílio Luz para o tráfego, vai dar uma aliviada. Continua. Encontrar parado. outro gargalo. Outro gargalo, né? Então, a questão de você ter a indústria com muito automóvel, o automóvel ser um atrativo para você ficar confortável, competindo com um transporte coletivo que não é confortável, né, ou é pouco confortável, você acaba trazendo toda essa dificuldade de deslocamento numa capital tão importante, né, que vai chegar o verão agora, nós vamos ficar realmente com uma dificuldade muito maior. E outra ainda, né, muita moto, desrespeitando as regras de circulação, se envolvendo em vários sinistros de trânsito e o tempo que a via fica bloqueada vai trazendo vazão para os trânsitos que fica atrás e nós temos área de pico que não tem deslocamento. Sem contar uma máxima das estatísticas, né? A gente trata o número, esquece que cada número daqueles é uma pessoa ou uma família e ainda tem o seguinte questionamento. Eu sempre, quando fazia algum tipo de comentário, escrevia ou falava, eu dizia o seguinte: o grande problema do acidente de trânsito não é exatamente a morte, que infelizmente é uma fatalidade, vão ter que conviver com isso, mas são as sequelas. Pessoas que ficam inabilitadas para a atividade profissional, para a vida, inclusive intelectual, por conta de acidentes de trânsito. E isso é um prejuízo para a sociedade, porque a sociedade literalmente paga por esse prejuízo. Tá? Eu não sei qual é a máxima que existe nesse país das pessoas quererem se enfrentar no trânsito. E aí eu lembro de outra máxima. Quando eu era criança, e isso faz tempo, viu, pessoal, tinha educação de trânsito na escola onde eu estudava. Aqui em Florianópolis, no aterro da Bahia Sul, hoje tinha a escolinha de trânsito do Detran, ruazinhas. Vocês podem ir lá e ver onde existe aquela delegacia hoje, que eu acredito que seja a delegacia da DEIC lá. Tem uma área ali perto do Centro de Sul de Convenções. Ali era a escolinha de trânsito. É verdade. Então, quer dizer, levavam a criança a ter ensinamento. E eu faço aquela analogia, comparação, evidentemente, com a legislação ambiental. Legislação ambiental no Brasil pegou porque a criança foi orientada e chegava o pai, não pode tirar a árvore. Não pode matar o bicho. E isso mudou. Em menos de uma geração mudou. Então, por que não fazer isso no trânsito, Coronel? Você lembrou de uma obra que Churchill, da biografia do Churchill, quando ele queria fazer uma intervenção na Alemanha e ele queria nessa intervenção, seria tão drástica que abrangeria civis e militares, muito mais população civil. E o Estado-Maior alertou ele, olha, esse tipo de intervenção nós teremos várias mortes de civis. E o Churchill falou o seguinte: aprenda uma coisa, uma morte é uma tragédia, várias mortes é apenas estatística. E eu trago isso para o trânsito. As várias mortes, as pessoas fazem parte de estatística.
né? Só para estatística. Então, não são tratados. E, inclusive, essa temática acidente, recentemente o código foi alterado, tirando o tema acidente para sinistro. Não muda muito, né? Mas a ideia é que o sinistro, alguém deu causa, então se culpa. Naquela época eu fazia parte da Câmara Temática do CONTRAN, a ideia é que se mudasse para evento culposo de trânsito e tirasse a palavra de acidente. Por quê? Por que evento culposo? Alguém que se envolve numa colisão, ele desobedeceu ou a regra de velocidade, ou a regra de ultrapassagem, ou o sinal vermelho. Então ele desobedeceu uma regra geral de circulação e conduta. Então não foi um acidente, alguém foi culpado por aquilo, alguém tem que ser responsabilizado por isso, né? Então, por que evento culposo? A culpa é se você agiu por imprudência, polícia ou negligência. Então, a pessoa que assumiu a direção do veículo tem que tomar todos os cuidados, ver se pneus não está careca, se tem combustível, se tem bateria, se os faróis estão acesos. É o básico, ele tem que olhar, porque a educação que você falou agora, o aprendizado foi lá atrás, então ele passa a ter um cuidado na forma de circulação e se ele houve uma colisão e houve uma desobediência, ele tem que ser punido. E o que acontece hoje em dia? E aí todos nós que estamos acompanhando, sabe o que acontece? A esposa, o marido liga para a esposa, olha, me envolvi num acidente, assim, pá, foi sem querer, aí a pessoa, não, tudo bem, tu está vivo, teve lesão, então tá, passa, a seguradora cobre. Então, veja que a gente trata como aconteceu, né? A gente não trata com uma preocupação. Nos Estados Unidos, como o trânsito é regulamentado por uma agência governamental, o estudo do acidente não passa apenas por uma seguradora, vai lá fazer um boletim, ressarce e tal. Há uma lesão corporal, como você falou. A lesão corporal o hospital trata depois, mas eles estudam inclusive o impacto social que isso traz. Quem está sustentando isso? O governo está pagando, você, nós estamos pagando para esse cara. Eu só acho isso certo, né? A Suécia, a Finlândia, a Noruega, o índice de morte é zero, eles não aceitam morte. E o tratamento lá no trânsito é praticamente sumário. O indivíduo cometeu uma irregularidade de trânsito, é detido pela autoridade policial e levado na presença de um juiz. Tá? Aí ali vai se estabelecer uma multa ou a culpabilidade do indivíduo. Foi doloso? Foi culposo? Tinha intenção? Não tinha? E aí você começa a ver que a educação molda isso. É a mesma coisa que vocês vão ver em vários filmes, citando os Estados Unidos, é proibido beber qualquer tipo de bebida alcoólica na rua. Por isso que as segurar a bebida na rua. Segurar. Não pode. Por isso que as pessoas colocam o recipiente num saco, provavelmente... Fechado. É fechado. Porque se você aparecer com a bebida, ou você fizer menção de tomar, você é detido, porque não pode. Então, isso é educação. E isso é educação coletiva, da coletividade, não é de uma pessoa só. Tem que seguir a regra. Eu ainda acho que o nosso grande problema no Brasil é você tem leis, às vezes até rigorosos, mas é esse sentimento de impunidade. Não foi enquadrado na lei porque faltou um grilinho do lado da perna do sujeito. Não. Cometeu a irregularidade, responsabilize-se por ela. É essa a questão da... E aí o senhor é um policial militar, mesmo na reserva hoje, na mais alta patente da Polícia Militar, o senhor sabe que a polícia passa a maior parte do tempo enxugando gelo. Tira o infrator da rua, pune até no trânsito, leva e alguém diz, não foi nada, isso aí não tem potencial. É irregularidade, é crime de menor potencial. Eu passei, né, Roberto, um bom tempo da minha carreira treinando, formando policiais militares na área de trânsito. E nós temos excepcionais policiais militares fiscalizando o trânsito, e essa dor que você sente é uma dor de muitos dos policiais militares. E a gente teve experiência em outros países, conhecendo como é que funciona a fiscalização em outros países, quando a gente fala que, por exemplo, né, vamos falar dos Estados Unidos, né, que você falou, lógico, Estados Unidos, cada estado tem uma legislação, 50 legislações. Mas de uma forma geral, a polícia militar faz um ciclo completo, né? Então, ele aborda, ele lavra o auto de infração e, se é uma ocorrência de natureza grave, ele conduz direto para o juiz de plantão. Não tem delegado de polícia nesse meio do caminho, ele vai direto. E o pior, né, ou talvez o melhor disso tudo, na presença do juiz, o juiz ainda pergunta para ele, você quer manter o valor da multa ou, dado a conduta do condutor, você quer baixar o valor da multa? Ele tem esse poder de ainda dizer, não, ele me atendeu bem, eu vou baixar o valor. Ou ele me atendeu mal, foi muito mal educado, eu mantenho esse valor. Então,
é um poder muito grande. Quando aqui no Brasil, de uma forma geral, a Polícia Militar fica dia e noite no cenário viário e você vê assim, ó, quando você prende alguém por um crime, prendeu, perdeu, leva para a delegacia, tchau. No trânsito, olha, eu vou falar com você, quem é teu chefe? Eu vou falar, vou lá no batalhão amanhã. Amanhã você vai ver, tu vai sair daqui e vai trabalhar em Dionísio Cerqueira. Eu conheço deputado. Já tivemos até gestores públicos dizendo Sim, isso. Né? Muitas vezes. Então, o policial, além de tudo, quando vai para o cenário viário, que é uma ocorrência que as pessoas até não é tão grave quanto um determinado crime, mas as pessoas ficam incomodando, você perde um tempo enorme e desaforado, né? E aí você sai dali, leva aquela pessoa para a delegacia, aí tem uma demora de atendimento, tem um protocolo de atendimento lá, e aí você intima ele para ir na presença do Ministério Público, e o Ministério Público muitas vezes não conheceu o calor da ocorrência, não viu o calor da ocorrência, apenas uma pena mínima. Aí, então, você falou enxugando gelo, né, no sentido de fiscalizar com todo rigor, com toda a vontade, mas lá adiante a punição ele é ínfima, né? E dá a sensação de impunidade e aquela pessoa que quer ser punida, ela vai dizer o quê? Ó, tá vendo? Eu falei, não ia acontecer nada comigo, vou continuar minha vida assim. Coronel Ricardo Alves da Silva, muito obrigado pela sua presença. É um assunto que suscitaria vários programas, mas fica na nossa planilha aí de convidados para uma próxima oportunidade. Agradeço muito pela sua presença. Beto, muito obrigado pela oportunidade e peço que as pessoas que nos assistem nesse momento realmente dêem uma olhada para o Código de Trânsito de uma maneira diferenciada, porque hoje, você que está nos assistindo talvez não tenha se envolvido num acidente de trânsito, mas dificilmente ao longo da sua vida você vai deixar de ter alguém ou ver um parente ou um vizinho se envolver nesse cenário viário, porque a violência é muito grande. Por isso que nós temos que seguir a norma geral de circulação e conduta para ter uma convivência melhor no nosso trânsito. Muito obrigado, então, pela sua presença. Esse foi o Vamos Conversar desta semana. Na próxima, tem mais. Um grande abraço e até lá.